Eu convido agora você a fechar os seus olhos para nós orarmos. E que a partir de agora seja Cristo quem fale ao nosso coração. E que a partir do momento em que a gente abra a Bíblia e a gente possa ler os textos ali, Ele possa falar conosco. Vamos orar? Santo e amável Deus, muito obrigada, Senhor, pelo seu cuidado. Eu te peço que nesse momento o Senhor se faça presente aqui conosco. Nós abriremos a tua palavra e ali tem lindas histórias, ensinamentos e muitas informações importantes para a nossa vida. Eu te peço, Senhor, que esteja conosco, que agora a nossa atenção seja voltada para ti. É que eu te peço, Pai, e te agradeço por Jesus. Amém. Vamos lá, o título do meu sermão de hoje é A Missão de Ser Mulher. E é uma missão mesmo, dentro e fora de casa. Hoje eu vou convidar você a meditar e a pensar um pouquinho sobre esse papel que você exerce na sociedade. Meninos, o sermão não é só para elas. Em alguns momentos eu vou direcionar algumas falas para elas, mas é óbvio, nós vamos estudar juntos a palavra de Deus. E vamos estudar e tirar algumas lições para a nossa vida, tá bom? Então não se sintam excluídos, vocês também vão ser ali, vão estudar junto com a gente, vamos tirar lições juntos para a nossa vida, tá bom? Queridos, eu vou compartilhar com vocês o momento que eu aprendi a importância real de ser mulher. Eu lembro isso muito claramente na minha vida e pensando no sermão eu falei, eu vou compartilhar, porque esse é um tema que eu gosto bastante. Eu comentei inclusive hoje no Blue, eu falei, eu amo data comemorativa. O meu marido, ele não é tanto de comemorar as datas, né? Não se anima tanto, mas lá em casa ele sofre, porque é aniversário eu quero comemorar. É Natal eu quero comemorar de um jeito especial. E o Dia da Mulher, para mim, é muito especial. Eu amo ser mulher e eu espero que você também tenha esse sentimento. E eu descobri, em um momento específico da minha vida, a importância e a relevância do meu papel na sociedade. E você que está aqui como mulher, como menina, ou até como marido ou pai que vai criar ali, vai contribuir com a sociedade, eu acho muito importante que você também tenha essa percepção. Essa aqui é uma foto da minha quase formatura. Então, o momento que eu descobri, que eu entendi um pouco mais sobre o meu papel, foi o momento menos feminino que eu vivi. Foi o momento que eu estava no curso de teologia. Então, a gente tinha 120 homens e éramos 5 mulheres. Nessa foto só tem 3. Eu sou aquela de sapato vermelho que eu fui com o sapato errado, era para ser preto. Mas já começamos bem, né? Nesse momento, nesse período da minha vida, foi que eu entendi um pouquinho mais sobre isso. Nesse momento, eu tive contato com algumas pessoas que conversavam comigo sobre esse aspecto. Como nós éramos tão pouquinhos, a gente se reunia, a gente conversava bastante. E uma professora em especial, ela trouxe para mim alguns traços, tanto na Bíblia como na história, que me mostraram o meu papel. E eu vou começar falando de uma história que ela mesma me contou, que eu não conhecia, que é a história de Rosa Parks. Eu não sei se você conhece essa história, mas Rosa Parks, ela ficou conhecida em 1955 por dizer essa palavra, não. Já ouviu essa história? É uma história muito interessante. Essa mulher, ela viveu em um momento ali nos Estados Unidos, em que havia-se muito segregação. E o que acontecia? Quando elas iam ali, usavam o ônibus, tinha um espaço específico que era para pessoas brancas e um espaço específico para pessoas negras. E um dia, Rosa Parks, ela estava saindo do seu trabalho, ela foi pegar o ônibus e quando ela foi sentar, ela viu que não tinha lugar no espaço onde deveriam estar os negros, né, de acordo com aquela época. E aí ela olhou aquilo, ela falou, eu não vou em pé. E ela foi para onde ela não deveria estar, né, de acordo com o que a sociedade dizia naquele momento, e ela sentou. E as pessoas se incomodaram muito. As pessoas se incomodaram, chegou ao ponto de alguém vir falar com ela, e quando alguém disse para ela, levanta daí, porque esse não é o seu lugar, ela disse, não. Ela não se levantou, ela não gritou, ela não fez um discurso, ela disse, não. E ela teve uma postura. Até o final, ela fez a sua viagem, e depois dali, saiu para sua casa. Anos depois, que bom, muitas pessoas lutaram, para que isso mudasse. Existe até uma rua chamada Rosa Parks por conta dessa história. E o que eu achei interessante nessa história? Quando a gente ouve essa história, normalmente, essa personagem ela é associada ao quê? Ao ativismo, as mulheres merecem o seu lugar, e não é esse discurso que eu vou fazer hoje. Essa história, e essa pessoa que me contou essa história do jeito que ela me contou, ela me ensinou isso aqui, ó. Mulheres influentes não precisam gritar para serem ouvidas. Naquele momento, ela teve um ato simples. Ela disse uma palavra, não, e ela permaneceu onde estava. Outra coisa, elas não precisam se levantar para fazer a diferença. Hoje, enquanto mulher, nós temos muitos discursos
que nos, às vezes, distanciam daquilo que Deus fala para nós na Bíblia. Nós somos importantes, nós somos especiais. Hoje, no estudo lá do Bloom, teve um texto em específico que nós somos a imagem e semelhança do Criador. Nós somos criadas junto com os homens para fazer a diferença no mundo. Cada um tem o seu papel de influência no mundo, mas ambos são importantes. Eu entendi através dessa história que a mulher, ela é usada por Deus de um jeitinho único, de um jeitinho especial. E eu acredito nisso. Existem lugares que as mulheres conseguem atingir simplesmente por serem mulheres. Existem lugares, existem falas específicas que as mulheres às vezes têm, por seu jeito, pela sua percepção, pelo seu olhar, elas conseguem influenciar o ambiente. Se você ainda não sabia, você mulher, e meninos saibam disso, mulheres influenciam os ambientes, mulheres influenciam onde estão. E às vezes, simplesmente pelo fato de estar ali, elas fazem muita diferença. E eu vi isso também através da Bíblia. Essa história aqui fala muito para mim sobre isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, e nós vamos ver alguns traços dessa história aqui, que basicamente é a história de Moisés, mas nós vamos estudar juntos alguns textinhos dela para a gente verificar como isso acontece na Bíblia. Vamos começar com Êxodo, no capítulo 1. E a gente vai ler alguns trechos importantes. Enquanto você abre, só para você entender o contexto, tá? Esse é o momento em que o povo de Deus, né, o povo hebreu, eles tinham sido presos, né? Eles estavam ali escravizados e fazia bastante tempo. Eles oravam, eles pediam, eles clamavam e eles queriam muito um libertador. A partir de um momento, os egípcios começaram a ficar preocupados, porque o povo de Deus começou a crescer muito. E aí, o que eles começaram a fazer? Matar os meninos, porque eles não queriam guerreiros, eles estavam preocupados. E essa foi a forma que eles encontraram para fazer com que o povo de Deus não se levantasse, para que eles não, fizessem ali uma revolução para mudar aquela situação que eles estavam vivendo. E nesse contexto, há uma decisão. Os meninos irão morrer. E a gente conhece a história de Moisés. A gente sabe que nesse momento aqui da história, Joquebede, a sua mãe, protege, consegue salvá-lo, mas a gente vai olhar hoje através de outra ótica. Capítulo 1, verso 15 a 17, diz o seguinte, vamos lá. O rei do Egito ordenou às parteiras das hebreias, que se chamavam Sifrá e Puá, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, observem o local de apoio do parto. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem viver. Verso 17. Contudo, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Esse é o primeiro texto. Nós falamos aqui um pouquinho das parteiras, que são personagens que aparecem logo no início dessa história. Êxodo, capítulo 2. Passa um pouquinho aí, vira a página da sua Bíblia. Versos 1 a 3. Diz o seguinte. Ora, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro e o vedou, com betume e piche. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Quem é essa personagem? Joquebede. Aqui a gente tem uma outra personagem que tem uma ação nessa história. O verso 4, que ali ainda está no capítulo 2, diz o seguinte: a irmã do menino permaneceu à distância para ver o que aconteceria. E a gente sabe pela história que essa personagem é Miriam. Ela é quem acompanha, ela vai junto do rio. Inclusive, quando acontece o momento em que encontra Moisés, ela dá até uma sugestão. Olha, tem uma mulher ali que ela pode ajudar, pode amamentar ele e tal. Dá uma sugestão ali para a filha do faraó. Êxodo 2, 5 a 6, logo na sequência, diz o seguinte: a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Então, ela viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Verso 7, a gente vai continuar um pouquinho. Então, a irmã do menino perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Ela disse: sim.
A moça foi chamar a mãe do menino, então a filha do faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Verso 10. Tendo o menino crescido, ela levou a filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Essa história mostra para mim muitas formas com que Deus age. Uma delas, que aí não tem tanto a ver com as mulheres, é a forma como ele usa a cultura da época para uma decisão. Por que será que a filha do faraó, ela olha para Moisés e ela retira ele do rio, mesmo sabendo que ele era um hebreu e mesmo sabendo que havia uma ordem? Ela só faz isso porque, para a cultura egípcia, o rio Nilo era considerado um Deus. Então ela usa a cultura da época para que ela tome uma decisão. Qualquer outro menino hebreu que talvez viesse de qualquer outra forma, ela não tomaria essa decisão. Mas como veio do Nilo, que para a cultura deles era um Deus, ela aceita aquele menino e ela entende que isso está acima ali da ordem que o faraó deu. Mas o segundo ponto que me chama a atenção é a forma como Deus usa as mulheres nessa história. E eu acho muito interessante. Essa é a forma com que elas aparecem. Elas não estão em evidência, elas não estão gritando, elas não estão fazendo, uma guerra, não. Mas são pequenas ações que elas fazem, que fazem toda a diferença. Perceba, as parteiras, elas dizem: não, nós faremos diferente, vamos proteger, não temos coragem de matar os meninos. Elas são as primeiras mulheres a serem usadas. Joquebede, ela é corajosa e ela guarda o seu filho também. Depois, Miriam, ela também acompanha, se coloca em risco e ainda sugere à filha do faraó que ela poderia ajudar. E por fim, a própria filha do faraó. Alguém de dentro do palácio, que tinha convivência com quem deu a ordem. Até essa, ela foi usada por Deus de maneira muito especial. 4 grupos, considerando as parteiras, 5 pessoas, 5 mulheres que foram usadas por Deus. Minha pergunta para você: o faraó estava com medo de quê? Dos meninos. Ele estava com medo dos homens. E Deus usa as mulheres, porque ele sabia que a atenção dele naquele momento estava para os homens. O que Deus faz? Ele usa mulheres com pequenas ações discretas, com toques delicados, mas essas mulheres fazem toda a diferença nessa história. E isso me mostra que Deus, ele nos usa, como eu falei, de um jeitinho diferente. Se a gente permitir na nossa vida hoje, ele vai fazer isso conosco também. Mulheres frequentemente influenciam decisões que mudam histórias. Você, com certeza, se parar para pensar, vai lembrar de mulheres que mudam famílias. Dentro da nossa casa, nós temos grande influência. Quer ver um exemplo? Hoje, você sabia, provavelmente, que tinha um dia especial para as mulheres aqui na igreja. E muitas vieram de rosa. Talvez nem pararam para pensar. Mas, instintivamente, vieram mais arrumadas, mais bonitas. E eu não sei se vocês repararam, mas os meninos também estão mais bonitos hoje. Vocês perceberam? Muito provavelmente pela sua influência. Eu vi gente aí que pela primeira vez botou um terno. Eu falei: nossa, muito provavelmente você talvez não perceba, mas dentro da sua casa você tem influência. Fala para mim, quando você está nervosa dentro de casa, quando você está brava, alguém ali fica feliz? Se você decidir que naquele dia ninguém vai ficar feliz, minha amiga, ninguém vai ficar feliz. A gente precisa parar para pensar que a nossa influência dentro da nossa casa, do ambiente que nós estamos, faz muita diferença. Dentro dos nossos ambientes de trabalho, existem certos toques que só as mulheres conseguem ter. Às vezes um detalhe, uma situação ali, um toquezinho, um grande finale, que a gente faz toda a diferença. E é aí que nós unimos os nossos trabalhos. Muitas vezes os homens precisam dar o seu toque específico em coisas que nós não temos habilidade, e às vezes nós vamos lá e damos o nosso toque. Então, ali a gente faz um papel de grande influência. E também nas gerações, Quem não tem ali uma mulher, uma amiga, uma mãe, como uma inspiração. Além disso, nós temos mulheres que mudaram reinos. E hoje eu vou falar sobre 2 mulheres que mudaram reinos. Mulheres que normalmente a gente não comenta tanto, mas que eu quero me aprofundar um pouquinho na história delas. São elas Abigail e Betseba. Não sei se você já estudou junto essa combinação, mas essas 2 mulheres influenciaram o reino do qual fizeram parte. E as suas atitudes mostram para nós a atitude de uma mulher, conforme a gente vê ali na Bíblia, uma mulher virtuosa, que é o que a gente vê descrito ali, em Provérbios 31. Vamos lá. Para cá, aqui. Primeiro de tudo, vamos lá. A primeira personagem, sabedoria que evita tragédias. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 25. Nós não vamos ler tudo, eu vou ler junto com vocês alguns textos.
Depois, em casa, você pode ler com mais calma. São duas histórias que a gente, às vezes, não se aprofunda tanto. E eu vou dizer para vocês, a Abigail é uma personagem que tem falado muito ao meu coração. Eu li essa história esse ano com mais profundidade. E essa personagem, ela tem mexido muito comigo. Porque ela mostra para mim que uma mulher sábia, ela influencia tanto dentro de casa, como também fora de casa. E nós precisamos ter essa percepção. Pessoas que são sábias, que se permitem se colocar nas mãos de Deus, homens e mulheres, precisam influenciar dentro de sua casa e precisam influenciar fora. Porque nós somos chamados para uma missão. Nós somos chamados para falar para o mundo de um amor, de um Deus que é todo-poderoso. Então, homens e mulheres sábios fazem muita diferença. 1 Samuel 25, nós vamos ler o verso 2, e eu vou ler um pouquinho até o verso 11. Então vamos lá. Havia um homem em Maom que era muito rico. Ele era dono de 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, os quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo, onde tinha os seus bens. O seu nome era Nabal, e a esposa dele chamava-se Abigail, mulher inteligente e bonita. O marido, porém, descendente de Caleb, era rude e mau em suas ações. Verso 4. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando suas ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes dizendo: levem a minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e a sua família, muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que o Senhor está tosqueando as ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não maltratamos. Durante todo o tempo que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Então ele está dizendo, olha, nós cuidamos também dos seus. Então, veja só, a partir do verso 8. Pergunte aos seus criados e eles lhe dirão, o que eu estou falando. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, os seus servos, e a Davi, o seu filho, o que puder. Verso 9. Os rapazes foram entregar a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Então, Nabal respondeu aos servos. Olha a resposta de Nabal. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão e a minha água, a carne do meu gado, e doá-los a homens que vêm e que não sabe de onde? Verso 13, pula aí o 12. Davi ordenou aos seus homens, ponha cada um a sua espada na cintura. Assim, eles fizeram e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, no deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, e ele os insultou. Olha o contexto. Davi manda homens ali para conversar com Nabal e os seus homens, e a gente já sabe pelo início da história que Nabal não é um bom homem, não. E aí o que acontece? Ao invés de ele ouvir tudo que Davi está falando, que inclusive ele trata com muito cuidado, carinho, e fala, olha, em outro momento nós cuidamos dos seus. O que ele faz? Insulta Davi. Davi tinha pouca paciência, a gente já sabe isso por outras histórias. Ele logo reúne 400 homens e fala, eu vou acabar com esse povo. Nabal e todo mundo que estiver na casa, eu vou acabar com esse povo. Alguém ali, dos servos, corre até Abigail e fala, Abigail, deu problema. Houve uma mensagem trazida de Davi e ele insultou o povo. E aí vamos lá, verso 18, a resposta de Abigail. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 ceias de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. Então, disse aos servos, vocês vão na frente e eu seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, o seu marido. Então, ela vai, reúne um monte de comida e vai para lá. Desde a época bíblica, as mulheres resolviam as coisas com comida, gente. Isso não é novidade, não. Verso 23. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se diante dele com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dê atenção àquele homem perverso, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome. Nabal significa homem insensato. A insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o Senhor enviou. Vai para o verso 28 agora junto comigo.
Davi ouve ela, e aí ela continua. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas o combate do Senhor. Em toda a tua vida, nenhuma culpa se enche de ti. Davi dá a resposta no verso 32. Davi disse a Abigail, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. Verso 35. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse, vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Abigail, ela decide tomar uma decisão. Ela decide falar com Davi e explicar o que tinha acontecido. E, na verdade, ela não explica nem tudo, porque ela simplesmente coloca a culpa como se fosse dela. E ela assume a responsabilidade por uma ação que nem foi sua. Ela foi muito sábia nas suas palavras e ela fez com que Davi entendesse que, na verdade, não era todo aquele povo que merecia aquela atitude dele, mas que um homem insensato agiu de uma forma errada. E com as suas palavras sábias, com o seu gesto carinhoso, com o toque ali dela, ela conseguiu fazer com que Davi mudasse de ideia. Ela vai para casa e é interessante que em nenhum momento ela fala para Nabal. Ela chega, ele está em bebedeira. Ela espera e depois de um tempo ela conta para ele o que aconteceu. Quando conta, ele fica tão atordoado com o que poderia ter acontecido que ele adoece. Fica alguns dias ali, ela cuida dele e depois ele morre. E a gente sabe pela história que Abigail acaba se tornando uma rainha, né? A esposa de Davi. Ele fica tão encantado com o que ela fez que depois ele a toma como esposa. É uma história que me toca bastante, porque é uma mulher que ela, primeiro de tudo, foi buscada por seus servos. Se os servos buscaram falar com Abigail naquele momento, eles entendiam que ela teria talvez uma atitude diferente de Nabal, que ela teria uma forma de solucionar aquilo. E eles confiaram de que ela teria sensatez de fazê-lo. Quando ela se aproxima de Davi, ela toma duas decisões importantes, que é a de falar e agir. E ela faz duas soluções importantes, que é a de salvar tanto a sua casa, como também a Davi. Porque Davi fica feliz, porque ele não tomou uma decisão errada, de cometer uma injustiça. Com essa história aqui, nós aprendemos algumas coisas. Abigail, primeiro de tudo, por sua sabedoria e confiança em Deus, ela percebe o perigo. Segundo, ela traz uma solução, porque ela tinha sabedoria, ela conseguiu pensar com calma e resolver. Terceiro, ela pede perdão, ela resolve a situação com perdão, que nem é dela, mas ela se coloca nessa posição para resolver e salvar a sua casa, por mais que tivesse um marido insensato. Ela fala com sabedoria, e o que me impressiona bastante, ela age tanto com Davi, como com seus servos, como também até com Nabal, com respeito e diligência. Ela consegue ter sabedoria tamanha em que ela consegue tocar todas as pessoas da história. Vamos para a nossa segunda personagem? A segunda personagem é a influência que orienta reis. Pode abrir a sua Bíblia agora. Em 1 Reis, nós vamos para essa história. Antes de chegarmos a 1 Reis, porque na verdade a gente vai estudar uma parte que normalmente a gente não comenta, vamos contextualizar. Você conhece a história de Betseba, né? E eu vou dizer para você que é uma personagem que por muitas vezes a gente não gosta de estudar. Porque parece que ela está muito errada. Porque parece que foi a mulher que seduziu Davi. Mas se você ler direitinho a história, você perceber que o texto em nenhum momento fala isso. Muito pelo contrário. Ele conta assim. E depois você lê em casa para ver que eu não estou mentindo. Davi, ele estava na sua casa. E era um período de guerra. Primeiro que Davi não devia estar lá. Ele como rei, ele era não só o representante do povo, mas ele era o protetor espiritual e o protetor no momento de guerras para o seu povo ali. E ele decide, então, ficar em casa enquanto os seus exércitos estão em guerra. Então, ele não deveria estar lá. Quando ele vê Betseba, o texto conta, né, que ela está no momento de banho. E eu vou dizer para ti que é um banho cerimonial. Em nenhum momento, e pode ler o texto, ele mostra que Betseba toma uma atitude com relação a Davi.
ele toma uma atitude. Talvez o nosso olhar, ele vai para esse lado, mas se você ver, o texto em nenhum momento fala isso. E se você acompanhar o resto da história, você vai perceber que quando Natan questiona Davi pelo que ele fez, ele faz uma relação com Betseba como uma ovelha, um ser inocente. Então ali nós percebemos que a ação nesse momento foi de Davi. O que acontece na sequência? Ele pede que chamem ela, né? Se eu consigo? Não consegui. Meninos, me ajudem aí. Passem, por favor. Foi. Chamam ela para que ela se apresente ao rei. Naquele momento, ele era o representante e também o poder. A gente não sabe qual foi a reação, a resposta, a atitude. Nada disso é falado no texto. A gente sugere, nossa, mas ela permitiu. A gente não sabe o que aconteceu. O texto não fala. Ele só conta a história da perspectiva de Davi. Mas nós sabemos que ela acaba ficando com o rei conforme ele pede e depois de um tempo ela descobre que está grávida. Só que ela era casada. E o rei, percebendo o que fez, ele tenta uma solução ali, que é trazer, né, o marido dela para estar com ela, mas ele era um homem tão honrado que ele decide que nem vai entrar em casa. Ele fala, nós estamos em guerra, eu nem vou para casa, imagina. Aí ele faz uma segunda solução, que é colocar o marido de Betseba à frente da batalha para ter a certeza de que ele vai morrer. Depois disso, nós sabemos que a história acontece de uma forma um pouquinho diferente do que Davi estava planejando. Na cabeça dele, tudo estava resolvido. Mas o profeta chama Davi e fala assim, escuta, essa atitude que você tomou não foi correta. Você pegou algo que não era seu, tocou em algo que não deveria tocar, e a sua atitude estava errada. Davi se arrepende, a gente conhece a história, mas aqui eu quero chamar a atenção para essa próxima parte. O bebê, ele nasce, e esse bebê é Salomão. E Davi, ele faz uma promessa para Betseba, ele fala assim, esse vai ser o próximo rei de Israel. E não só é uma promessa que é feita, mas também Deus, ele traz em um certo momento, a gente vai ler o texto de Crônicas, ele diz, esse é o rei que eu escolhi para ser o próximo rei. Então ele não era só uma promessa de Davi, ele foi uma escolha de Deus. Então, nesse momento, eu quero que você se atente à história realmente de 1 Reis, capítulo 1. Quando Davi já está velho, depois de tudo isso que aconteceu, e aí um dos filhos de Davi tenta se tornar rei no lugar de Salomão. Vamos lá. Verso 5 diz o seguinte, ora, Adonias, cuja mulher se chamava Agite, ergueu-se dizendo, eu sou o rei. Adonias era um outro filho de Davi, e ele diz, eu sou o rei. Davi estava doente, estava acamado, não estava tomando decisões sérias naquele momento, e nesse momento o seu filho decide juntar um grupo ali e tomar uma decisão, quase que um golpe político. Eu vou ser o rei. O que acontece na sequência? Verso 8. Contudo, o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natan, Simei, rei, e o guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Então, algumas pessoas da confiança do rei não deram apoio. Verso 11. Eles vão procurar Betseba. O que leva alguns dos líderes do palácio a procurarem uma mulher? Que nível de influência essa mulher tinha no reino para que eles entendessem que, de alguma maneira, ela conseguiria resolver? Verso 11. Então, Natan perguntou a Betseba, mãe de Salomão, você ainda não ouviu que Adonias, o filho de Agite, se tornou rei sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Verso 12. Agora vou dar a você um conselho para salvar a sua vida e a vida de Salomão, seu filho. Apresente-se ao rei e diga-lhe, ó rei, meu senhor, não juraste para tua serva prometendo, certamente Salomão, o seu filho me sucederá como rei e se assentará no meu trono? Por que foi então que Adonias se tornou rei? Por que ele diz para ela que ela estava em risco? Porque era muito comum naquela época, quando alguém tomava o poder, matar toda a família ou pessoas que poderiam ter alguma relevância ali dentro do reinado. Por quê? Ele não queria manter pessoas que pudessem ameaçar o seu reinado. Então, muito provavelmente, depois de se tornar rei, Adonias perseguiria tanto Betseba, que era a mãe, como também Salomão, que todo mundo sabia que ele deveria ser o rei. Verso 17. Ela respondeu, meu senhor, tu mesmo, isso já é ela falando com Davi. Meu senhor, tu mesmo juraste a tua serva pelo Senhor, o teu Deus, certamente Salomão, o seu filho, me sucederá como rei e se assentará no meu trono. Vamos lá para o verso 29. Depois de Davi, ele escuta Betseba, ele escuta Natan, e isso é contado na história. Verso 29. O rei fez um juramento.
Tão certo como vive o Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades. Verso 30, certamente hoje mesmo executarei o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. Salomão, o teu filho, me sucederá como rei e se assentará no trono, no meu lugar. Então Betseba curvou-se com o rosto em terra e prostrada diante do rei disse, que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. Betseba, ela toma uma decisão aqui. Ela decide se colocar diante do rei, mesmo não tendo naquele momento tanta influência, mas Natã coloca ela nessa posição. E ela vai ali e tenta salvar duas coisas. Primeiro, ela tenta salvar a sua família, porque ela sabia que se outro filho fosse o rei, tanto ela quanto Salomão estariam em risco. Outro ponto que ela tenta salvar, a decisão de Davi. Ela sabia que era a decisão de Davi e também era a decisão do Senhor. Então ela se posiciona por proteção à sua família e também por proteção ao reino. Com Betseba entendemos que, primeiro, ela não é protegida pelo seu rei. E ela tinha 1000 desculpas para cometer várias atitudes que ela quisesse. Ela não teve a proteção do seu rei, mas ainda assim ela decide fazer o que é correto. Ela sofre as consequências de um rei que foi mimado, porque ele simplesmente olha para ela, a deseja e quer aquela mulher. Foi um momento, ele poderia ter várias mulheres, todas que ele quisesse, mas ele foca nela e naquele momento ele destrói não só a sua vida, mas também a sua família, porque ela perde seu esposo. Usa a sua influência para proteger a sua família. Ela fala com autoridade. E por último, que eu acho que é o mais importante, ela preserva não só a vontade do rei, como também a vontade de Deus. Abra aí em 1 Crônicas, no capítulo 28. No verso 5, diz o seguinte: dentre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu o meu filho Salomão para sentar-se no trono do reino do Senhor de Israel. Ele me disse, o seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei o pai dele. Então era uma resposta a uma atitude que Deus trouxe e ela sabia disso. Todas essas 3 mulheres que eu falei para vocês hoje são mulheres que, quando eu vejo a história, eu lembro desse texto aqui, Provérbios 31. Acho que é o texto mais usado para o Dia da Mulher, para o Dia das Mães. Quando a gente fala de mulher, a gente lembra desse texto. Provérbios 31, ele traz uma descrição de como a mulher que pertence a Deus deveria ser. E aqui eu trago 3 exemplos de mulheres que seguiram os princípios de Provérbios 31. Joquebede, lá na sua história, mesmo antes de ter sido escrito, ela revela fé. Ela acreditou num Salvador, num libertador e naquilo que Deus tinha prometido a ela. Abigail, ela revela sabedoria. E Betseba revela influência. Todas as 3 personagens, elas revelam ações e atitudes que nós mulheres hoje precisamos ter. Fé para confiar num Deus poderoso. Sabedoria nas atitudes que temos dentro e fora da nossa casa. E influência usada da maneira correta. Provérbios 31 mostra que todas elas são mulheres virtuosas. E aqui, para a gente encerrar, eu quero trazer 2 curiosidades sobre o livro de Provérbios. Primeiro deles, ele é escrito, lá no início fala, pelo rei Lemuel. Eu não sei se você pesquisou na Bíblia quem é esse rei, mas ele só aparece nesse momento. E aí o que eu fiz? Fui pesquisar o que a tradição judaica fala sobre esse rei. Tem 2 possibilidades. A primeira, eu vou falar de trás para frente. Essa segunda possibilidade é a menos aceita. Lemuel diz que ele poderia ter sido um rei árabe ou de uma outra nação. A mais aceita é essa primeira aqui. Lemuel pode ter sido o próprio Salomão, um outro nome que usavam para Salomão, porque Lemuel significa pertencente a Deus. E é interessante que quando você lê lá no início de Provérbios 31, depois em casa você pode ler com calma, fala assim, palavras que o rei Lemuel recebeu de sua mãe. Na verdade, os princípios de Provérbios 31, eles não são escritos por um homem, eles são escritos por uma mulher que vê o poder que uma mulher tem de influência. E muito provavelmente, se realmente tiver certa tradição, por Betseba, que seria a mãe ali de Salomão. Os conselhos dados em Provérbios 31 vêm de uma mulher sábia que busca influenciar a vida do seu filho e, consequentemente, influenciar gerações também. Outra curiosidade é que, em Provérbios 31, cada um dos textos, cada um das frases, ela usa, na sua inicial, uma letra do alfabeto hebraico. Como se dissesse assim, aqui estão as características de uma mulher
de virtudes, de A a Z. Tudo aquilo que você pode pautar a sua vida está escrito aqui. Todas essas palavras, elas são descritas em Provérbios 31. Bendita, influente, digna, líder, trabalhadora, bondosa, fiel. Todas essas são características da mulher virtuosa. Ser mulher, queridos, para a gente fechar, e meninas principalmente, é automaticamente estar numa posição de influência. Nós temos sim o poder de transformar o ambiente onde estamos. Começar da nossa casa, a nossa vida, aqueles que estão ao nosso redor, nosso trabalho e a missão no mundo. Sabendo disso, nós precisamos ter a responsabilidade de como usar esse papel de influência que nós temos. Através da Bíblia, nós temos várias personagens que nos demonstram assim. Hoje nós vimos 3 delas, mas existem muitas outras. E com a guia de Deus, nós também podemos fazer. Essa semana, essa foto apareceu muito na mídia. Essa é a primeira-dama dos Estados Unidos. E eu não sei se você viu. E aqui eu não vou falar de política, mas eu vou falar da decisão que ela tomou. Foi a primeira vez que uma primeira-dama, porque outras mulheres falaram, mas que uma primeira-dama fala, né, no Congresso de Segurança da ONU. E eu achei muito interessante. A grande mídia falou muito a favor, mas também criticando o momento que está acontecendo. Então, a gente sabe, né, que existem alguns conflitos, né, entre os Estados Unidos e Irã. E aí disseram assim, nossa, colocaram bem ela, porque ela foi falar de quê? De educação e de segurança também para as crianças. Então, falaram assim, colocaram bem ela para dar uma amenizada na situação que está acontecendo. Eu não sei para o que foi, bem sinceramente. Mas me chamou a atenção uma coisa. Essa mulher, ela tem realmente um trabalho que ela faz relacionado a isso. A educação, a crianças, e o discurso dela, ele é coerente. E quando você vê ela ali nessa posição de influência, eu fico pensando não na intenção que foi feita, realmente não sei. Ou, nesse momento, acho que não é a nossa pauta. Mas na decisão que ela tem de, todos os dias, abrir a sua boca e falar um pouco daquilo que é importante para ela. Ela entende que ela tem uma posição, que ela exerce uma influência. E, naquele momento, ela usou isso para falar. Em outros momentos da história, a gente vai ver muitas mulheres influentes. E eu vou dizer para você, às vezes a gente olha e vê muitas mulheres abrindo a boca para falar muita besteira. E é muito triste isso, porque a nossa posição de influência, ela é muito grande. Eu realmente não sei as intenções por trás, mas todas as vezes que nós abrimos a boca, nós precisamos entender que, assim como ela naquele momento, nós estamos representando um reino, uma nação, com valores eternos. E se nós abrimos a nossa boca, o nosso discurso precisa estar de acordo com aquilo que nós acreditamos. Que Deus ele nos ajude a fazer isso. Todas nós somos mulheres que tememos o Senhor. E em Provérbios diz que a mulher que teme o Senhor será louvada. Que nós possamos pautar as nossas ações e as nossas falas em atos de sabedoria. Que o nosso Senhor consiga nos guiar para isso. Feche os seus olhos, vamos orar. Santo e amável Deus, muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado conosco. E porque o Senhor deixou na Bíblia histórias de homens e de mulheres que nos influenciam hoje. Hoje temos aqui homens e mulheres, Pai, que estão dispostos a colocar a vida em Tuas mãos. Através da história dessas mulheres de hoje, nós aprendemos que precisamos ter fé em Ti e nas Tuas promessas. Precisamos de sabedoria para as nossas ações. E todos nós temos um papel de influência no mundo, Pai. Peço, Pai, de maneira especial para as mulheres dessa igreja, que elas consigam identificar a relevância que elas têm, o jeito especial com que Deus as usa, e que em sua casa, em todos os ambientes em que tocar, elas possam mostrar o Teu amor e o Teu cuidado. Abençoa cada um de nós, nos leva em segurança para casa. É o que eu te peço e agradeço, por Jesus. Amém.